Boa tarde, quase boa noite aos que estão conosco neste momento, conectados à Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, para mais um encontro virtual, onde periodicamente fazemos algumas reflexões sobre passagens evangélicas de Jesus, buscando compreender e seguir os seus ensinamentos. Sejam muito bem-vindos. Convidamos a todos para nos acompanharem então na prece inicial. Agradeçamos então ao Pai por mais esta oportunidade de estarmos neste convívio de aprendizado com Jesus e os seus mensageiros do bem. Que a mensagem evangélica, que na sequência iremos ler e comentar, possa contribuir para a nossa melhoria e a de todos que dela compartilharem. Fortaleça sua fé, sua coragem, sua paz. Que as palavras do Mestre possam despertar a vontade de buscar sempre mais o autoconhecimento, a reforma íntima e o desejo de fazer o bem. Que a sua luz fique conosco. Faremos durante os próximos minutos algumas reflexões em torno de palavras de Jesus, que são encontradas no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que tem por título A Fé Transporta Montanhas. E quais são estas palavras? Em verdade vos digo, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Este ensinamento de Jesus, ele pode ser interpretado de maneiras diversas, porém, o sentido que Jesus quis dar a elas foi o sentido moral. Jesus se referia nesta parábola aos que não acreditam em si mesmos, que não têm fé em suas capacidades, desacreditam do potencial com que Deus os dotou, bem como a todos que criou e cria incessantemente. Nas palavras do Evangelho, as montanhas são representadas pelas dificuldades, as resistências, a má vontade com que dificultamos e mesmo por vezes retardamos o nosso e o progresso dos nossos semelhantes. Pensemos um pouco. Se estamos compulsoriamente submetidos à lei do progresso, que é uma das leis naturais ou leis de Deus, e da qual nenhum ser humano pode se eximir, lei que se estende tanto ao âmbito intelectual quanto ao campo moral, por que não aderirmos à crença de que somos capazes de crescimento e de mudanças para melhor e iniciamos um movimento na direção desta transformação o quanto antes? Obviamente que as transformações não se dão num piscar de olhos. É preciso que se reconheça, primeiramente, a necessidade dessas mudanças e, num segundo momento, elas serem pensadas, gestadas e postas em prática, com paciência, com harmonia e com equilíbrio. E para isso é imprescindível que tenhamos fé. Fé na inteligência suprema do universo, em primeiro lugar, e fé nas próprias forças. Aquela fé robusta que dá a perseverança, a energia e os recursos que permitem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas, como se pode ler no capítulo 19 do Evangelho. Fé certeza, fé confiança.
Os espíritos benfeitores que se comunicaram com Kardec na elaboração das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito desse tema, deixaram palavras verdadeiras e sábias. A fé, ela não é imposta e nem prescrita. Ao contrário, ela é adquirida e ninguém está privado de tê-la. Na verdade, ela tem de ser buscada por cada um de nós. Eu me perguntava ao preparar esta exposição sobre duas questões. A primeira é se temos fé e em quê? Temos a crença em um ser superior a quem tudo devemos e acreditamos que ele nos dotou de atributos para progredirmos e alcançarmos a perfeição relativa? Segunda, para os que acreditam ter fé, ela é vigorosa, como fala o Evangelho? Fé certeza, fé confiança? Algumas pessoas que alegam não ter fé, em verdade, elas não querem abrir os olhos e os ouvidos às verdades fundamentais, às certezas que a doutrina espírita proporciona, muitas vezes por preguiça, por conveniência, ou mesmo receio de terem de mudar hábitos. Outros ainda por orgulho em ter de reconhecer um ser superior a quem deverão reverenciar. Estes que assim pensam ainda não estão prontos, não desenvolveram olhos de ver e ouvidos de ouvir, para então compreenderem as verdades fundamentais. Tem tudo a aprender, mas seu tempo também chegará. Como nos diz Kardec, para conferir a fé, a força e a confiança desejadas, é preciso ter uma base sólida, sedimentada na compreensão, fundamentada no raciocínio, na lógica e nos fatos, que são os qualificativos da doutrina dos espíritos. A fé certeza não deixa brechas para a dúvida ou a incerteza. Ela não se abala com as vicissitudes da vida. Aceita-as por compreendê-las e entende a sua razão de ser. Jesus foi um modelo de fé confiante e produtiva. Veio à Terra com a missão de mostrar o caminho que a humanidade deveria trilhar para alcançar o Criador. Foi professor da Escola do Amor. Exemplificou com sua conduta tudo o que falou. Esclareceu sempre onde havia a dúvida. Apaziguou com sua sabedoria onde havia conflito. Tratou os males do corpo e do espírito. Ele foi um ser que confiou no Pai e confiou em sua capacidade e poder como filho dileto dele, tendo com isso cumprido fielmente sua excelsa missão. Por que não seguir seu exemplo? Como diz Emmanuel, por que não seguir a sua rota de luz? Será que é possível? Podemos? Sim, podemos. Para tanto, fortaleçamos nossa fé em Deus, em Jesus e em nossa capacidade de crescermos, de progredirmos com empenho, perseverança e, sobretudo, base, representada pela compreensão e o exercício das verdades que nos traz a doutrina espírita, que nada mais é do que a doutrina de Jesus, traduzida pelos espíritos benfeitores
para melhor entendimento da humanidade. Em um momento como este, em que a humanidade atravessa de muito sofrimento e perdas de toda ordem, não esmoreçamos. Mais do que nunca, tenhamos fé, certeza de que está a providência divina atuando a benefício de nosso avanço rumo a um mundo de regeneração tão desejado por todos. Tenhamos certeza de contarmos sempre e em todos os momentos com a assistência de Jesus e dos Espíritos amigos do bem. Nós encerramos então aqui a nossa exposição, as nossas reflexões de hoje e convidamos a todos para que façamos então a nossa prece final. Uma prece que foi extraída de uma obra e que não tem autor conhecido. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente as bênçãos que nos concede podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam a vida. E ajuda-nos, Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti tanto quanto permaneces agora e sempre. Assim seja. Agradeço a todos e deixamos então o nosso abraço afetuoso.